Porque, sejamos honestos, até hoje... Quem tem a segunda oportunidade? O Matos. Eu acho que ele merece. Uma segunda oportunidade? Sim. Não que ele vire o cara que manda no Cruzeiro de novo. Mas aí eu vou Mas eu digo como um diretor de futebol. Mas aí, que é o que ele tá fazendo hoje. Mas aí eu pergunto a você. Quando eu te contratei para ser o CEO do clube. Galante, CEO do clube. O CEO do clube tem um salário correspondente à importância do cargo que ele ocupa. Hoje ele é... Um diretor de futebol. Um mero diretor de futebol. Sim. Eu sei que não há essa de redução de salários. Mas vale a pena continuar pagando o mesmo valor para ter apenas um executivo lá dentro? Hoje, dia... 2 de maio. 2 de maio. Aliás, aniversário da minha filhada Carol. Beijo pro Carol, o padrinho que chama. Dia 2 de maio. Hoje, eu daria uma segunda oportunidade. Mesmo que seja como um diretor de futebol. Agora, qual é o argumento que até agora eu não entendi para você dar o segundo oportunidade? Cara, a gente chegou a ter dúvidas sobre esse elenco, ou a capacidade desse elenco. Eu não cheguei a cravar que esse elenco era ruim, mas a gente chegou a ter dúvidas sobre a capacidade desse elenco. E eu acho que a gente tem visto hoje que esse elenco tem capacidade. Ele só estava em mãos erradas. Entendi. E isso também é equívoco dele. Porque ele era o cara pra buscar os treinadores, ele era o cara pra demitir os treinadores. Eu acho que ele demorou a demitir o Diniz. Mas qual é hoje o real papel que ele tem dentro do Cruzeiro que não é o CEO? De um diretor de futebol. Um diretor de futebol tem menos capacidade, menos poder do que um CEO. Só executa o que vem de cima. Ele não planeja nada mais lá. Não, ele ajuda no planejamento. Não. Ele executa, Thiago. Não. Ele executa. O planejamento todo é feito hoje pelo Léo Jardim. O Léo Jardim chegou para ser técnico, hoje ele é um CEO. Hoje ele é um manager, técnico. Né? Que é o que o Vanderlei vendia na década de 2000. Hoje ele coordena tudo. E essa mudança se deu por uma enorme corrente de ações dele dentro do clube. Mas que levaram os donos a imaginar que não, realmente é melhor entregar o clube na mão dele aqui. Mas eu acho que o Matos, ainda sendo esse cara, ele merece essa chance. Exceto que apareça algo que fala, não, Thiago, você tá errado. Então, beleza. Aí, não dá, se desgastou demais, tira. Beleza, aí tudo bem. Mas até hoje não tem nada que... Cara, se você olhar pelo lado empresarial, você tem que analisar e ver o seguinte, esse cara tá ganhando quanto? Ele tá fazendo o quê? Vale a pena eu ter esse custo? Ele tá me dando retorno, benefício? Vale, Breno? Se não vale, então, cara, tira e uma segue coisa a que vida. Não dá pra não tirar dá pra mim ficar só com a grife, porque é o Alexandre Não. Uma coisa que não dá pra tirar dele é network. É um atleta... Tudo bem, Aí, sabe o que vai mas acontecer? Por que o network dele não funcionou pra montar um time mais decente? O time não é decente? Não. Eu tô falando de um elenco com tantos erros assim. Eu acho que o grande erro dele foi na comissão técnica. Eu vinha batendo nessa tecla. Mas a dificuldade dele pra gerir todas essas situações, porque agora depois de uma vitória, de uma sequência de vitórias, vai ser muito fácil apontar e dizer, não, ele não errou tanto assim, né? Porque os resultados mudam patamares, inclusive de avaliação. Sim, mas ele errou no Diniz. E errou em algumas peças do elenco. Isso é óbvio. Mas o Dudu, esse custo que vai ficar pro Cruzeiro eu não acho dele. que o Dudu tenha sido um erro, mas o Valu vai entender o que eu tô falando. Pera aí, o Valu, Thiago. por exemplo, foi o único aqui que chegou... Não, o erro do Dudu, gente. Você me desculpa. E eu entendo quando o Valu diz que não, que ele tem responsabilidade até o final nisso também. 27. Mas o erro é do Dudu, gente. O Dudu, pra mim, tecnicamente, ele ainda te entrega. Tanto é que, pra mim, ele estava entregando. Só que o Dudu tem um problema... Como é que eu vou te dizer? Um problema comportamental que o atrapalhou. O problema, nesse caso, é do Dudu. O Valu não o exime de culpa por isso, mas eu o eximo. O Valu já falou isso aqui diversas vezes. Pra nós, velho. Você entende futebol. Se ele entregasse, você acha que o Abel não ia fazer nenhum tipo de problema pra ele sair do Palmeiras? O problema do Dudu é comportamental. Sabe o que aconteceu no Dudu no Palmeiras? O Dudu chegou num momento do Palmeiras em que ele achava que ele era maior que a presidente. Tanto é que ele escreve lá, o VTNC Leila. E depois alega que é vir trabalhar no Cruzeiro. E aí o Cruzeiro trouxe esse jogador e o atleta tá querendo levar esse jogador. Isso é eu acho que uma bomba relógio. É comportamental. Ontem a torcida do Cruzeiro, inclusive, no estádio, cantou, né? Ei, Dudu, vai trabalhar no Cruzeiro. Então, eu acho que as pessoas, de volta? Eu acho que as pessoas... Eu acho que com as pessoas certas ao lado dele, ele pode render mais. Mas enfim, só voltando, só pra concluir aqui a questão da segunda oportunidade, eu acho que o Alexandre hoje merece a segunda oportunidade dele. Acho que ele cometeu alguns erros. Eu posso citá-los aqui, o Peralta é um erro, o Lautaro é um erro. Veja bem, você está falando de erros cometidos com contratações de jogadores. Eu acho que também no tem dia a dia dentro do clube. Aí eu já não tenho informação. Exatamente. A avaliação para ele ter perdido força no cargo não é só porque contratou bem ou mal, não. Então nós temos que ter esse cuidado na análise. Mas então, como eu não tenho essas informações, eu vou em cima do que eu tenho, viu, HG?
Então, aqui, ó, vou falar sobre a questão das contratações. Eu acho que ele erra em 3, 4 contratações e erra na manutenção do Diniz pensando nesse ano. Essa troca tinha que ter acontecido em dezembro do ano passado. Talvez não viesse o Leonardo Jardim, viesse outro nome. Mas pra mim essa troca tinha que ter acontecido no ano passado. Por exemplo, o Dudu é um cara que eu acho que não merece uma segunda chance. Por mais que eu o considere um bom jogador, por mais que eu o considere tecnicamente acima da média, o Dudu tem um defeito muito grave nesse Cruzeiro, que é a questão da insubordinação. E ele não foi insubordinado por uma vez. Ele é insubordinado quando ele pede a demissão do Leonardo Jardim ao presidente do clube, Pedro Lourenço. Ele é insubordinado no momento em que ele Será que ele foi pedir a cabeça do treinador pro Pedro a mando de alguém? Eu não tenho essa informação. Mas que ele pediu, ele pediu. Mas que isso é uma coisa que é muito Só pra concluir. Ele não deixa ninguém falar. Não, é porque o dia que o Cruzeiro vence, a gente tá aqui perdendo tempo. Desculpa, com o Dudu e com o Matos, eu não tô conseguindo entender. Faz parte do sistema. Eu também acho que faz parte do ecossistema. Então tá bom, então, desculpa. Então, e no dia, e pra mim, no dia da derrota... Nós falamos do jogo. Nós falamos do ingratidão. Tá tudo bem. Ingratidão. Vamos seguir. Você tá equivocado, cara. Nós falamos do jogo, e muito. Siga à vontade. E ele foi subordinado quando ele fala depois daquele jogo contra o Palestino. Então, pra mim, são duas coisas que ele foi muito subordinado. Deixa eu só dizer uma coisa importante aqui, porque eu quero falar sobre uma dupla que é símbolo de força e confiança e é da família Ford, a Ford Ranger e a Ford F-150, que é a nave-mãe. A nave-mãe. São modelos de picape que representam o melhor da robustez, da resistência, da tecnologia e feitos para quem busca desempenho e segurança. A Ford Ranger é conhecida porque é uma picape versátil, né, com design moderno, é perfeita para quem precisa de um de um veículo resistente, mas que também oferece praticidade. Já a F-150, a nave-mãe, é uma verdadeira lenda, né? O carro mais vendido nos Estados Unidos, uma picape que combina potência de sobra com tecnologia de ponta, ideal para quem precisa de força para enfrentar qualquer desafio. Aí, onde você vai encontrar essas duas picapes aí? Na Roma Ford. Se você tá pensando em comprar Ford, atenção, vai por mim, porque tá falando com o usuário que já testou outras e não adianta. Eu dei volta, voltei pra Roma Ford, porque só lá tem Bárbara, tem Rodrigo Musi, tem uma equipe de ponta que vai te dar todo o cuidado, o pós-venda não tem erro. O pós-venda não tem erro e lá eles cumprem, eles têm palavra, é Roma Ford. Vai comprar Ranger, Maverick, Bronco, Mustang, vai comprar Ranger Raptor, F-150, Roma Ford. Na Contorno, atenção, na Contorno 6947 ou também lá na Davi Sarnoff 831 no Complexo Automotivo do Grupo Roma. Roma Ford está na exposição Macapê, dia 4 de maio, no Parque de Exposições da Gameleira. Visite o stand da Ford, da Roma Ford. Estarei por lá, inclusive, batendo um papo com você. Ou acesse romaford.com.br e desacelere, porque seu bem maior é a vida. Aqui, ó, o Dr. André Frois, o caçador de facínoras digitais, tá aqui dizendo: eu também mudei para Roma Ford e estou muito mais feliz. Isso é o grande Doutor André Freud, tá te mandando um abraço, viu? Eu gosto muito desse cara, velho. A gente troca uma ideia às vezes no Instagram. Doutor André Freud é muito pra vocês gostar dele. Sério? É, eu já gostei, hoje não gosto tanto. Ele não gosta muito de mim, mas então eu devolvo na mesma moeda. Ah, é? É o grande Doutor André Freud. Aliás, um beijo pro Felipe Grossi também, sócio do André Freud. Duas grandes bandeiras do direito. Vamos lá amanhã comer uma feijoada, bora lá? Lá na Pátria Cozinha do Brasil, bora, se você me convidar e não for de novo, eu vou ficar chateado. Amanhã você não tem, você trabalha amanhã? Não. Trabalho pra domingo, né? Não, não trabalho. Mas dá pra ir uma feijoadinha, não dá não, irmão? Cala a tua boca. Sabe o que aconteceu? Você não para pra comer amanhã não, Valu? Se fosse o Samuel chamando, ele iria. Eu consigo te atingir daqui com golpes. Então tenta. Olha o que eu falei. Não é ameaça, é só uma informação. Não, então tenta. Não, é só uma informação. Você sabe que eu tô lutando também, mas você já me atingiu com perdigoto aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Mais rápido. Você é da família da Naja? Tá aqui, ó. Tem uma bolha. Tem uma bolha formada aqui, ó. Se eu te cuspir, que nojo. Aí não tem jeito. Cara, olha, na moral. Contra essa peçonha. Depois, Valuzeiro, depois da pandemia, aliás, se você contar pra alguém daqui a pouco sobre a pandemia, ninguém vai acreditar. Depois da pandemia, a pessoa espirra perto de mim, eu saio correndo léguas e em desabalada carreira. Eu não suporto. A minha esposa falava: Zé Everton, não tem nada mais nojento do que um espirro do seu lado. Então, por favor, quando você for espirrar aqui dentro do estúdio, espirra dentro da camisa. Mas eu não vou, ou sai correndo, vai lá fora. Eu sinto que eu atrapalho quando eu tô, então eu prefiro ficar à parte. Aí, é o vitimismo. Ó, se não for, eu já tô avisando que você sabe o que eu vou fazer, né? Vai ser com corsinha. É Pátria Cozinha do Brasil. Amanhã no Pátria tem a famosa feijoada.
Feijoada bem temperadinha, encorpada, bem feita, uma delícia. Completinha com arroz, farofa, couve, vinagrete. Aliás, o torresmo do Pátria é uma espetacular iguaria. Então vou garantir minha mesa. Espero que você esteja lá também. Então, todo sábado, feijoada no Pátria Cozinha do Brasil, na Celso Porfírio Machado, 1520, aqui no Belvedere. Amanhã estaremos todos por lá. Passa lá pra gente comer uma feijoada. Vou para um rápido intervalo.